Nos últimos jogos, o Cruzeiro vem vacilando muito, vem tropeçando bastante e eu vou conversar um pouquinho aqui com vocês sobre isso. Hoje, nessa segunda-feira, o Cruzeiro teve mais um desses tropeços recentes. Empate em 1-1 contra o Mirassol, lá em São Paulo. Para quem briga por título, esse é sim um resultado meio decepcionante. Empatar com o Mirassol lá em Mirassol não é necessariamente um resultado ruim pelo momento do Mirassol, que é muito bom, é uma campanha extraordinária, tanto é que o Mirassol está na sexta colocação. Aliás, uma análise mais detalhada da partida, inclusive, vou deixar aqui no card, foi o último vídeo postado. Mas empatar com o Mirassol em São Paulo não é um resultado ruim, a não ser que você esteja brigando pelo título, que é o caso do Cruzeiro. Então, ó, nos últimos 5 jogos do Cruzeiro no Brasileirão, é uma vitória, 2 empates e 2 derrotas. Vamos passar por esses jogos aqui, ó. Esse empate recente, 1-1 contra o Mirassol. Anteriormente perdeu em casa para o Santos. O Santos em crise, né? Tomou 6-0, já teve o Kleber Xavier demitido. Um jogo em que o Cruzeiro faz um primeiro tempo bem dominante, foi bem superior, mas saiu vencendo só por 1-0 e tomou uma virada no segundo tempo. Era para ter vencido, para ter matado o jogo já no primeiro tempo. Então aqui a gente está falando de 3 pontos desperdiçados, onde era para o Cruzeiro ter vencido. Anteriormente, vence o Botafogo por 2-0. Essa é a vitória nesses últimos 5 jogos. Uma excelente vitória contra uma equipe que eu não vou falar mais que vai brigar pelo título, porque nesses confrontos diretos o Botafogo perdeu tudo. Né? Perdeu para o Cruzeiro e nessa última rodada perdeu para o Palmeiras também. Eram 2 jogos para o Botafogo vencer e grudar na parte de cima da tabela. Perdeu os dois e agora fica muito difícil imaginar o Botafogo brigar por título. Mas tem muito campeonato para rolar, pode ser que aconteça. Enfim, mas essa foi a vitória do Cruzeiro. Anteriormente, derrota por 2-1 contra o Ceará jogando em casa. Então, assim, os últimos 2 jogos do Cruzeiro como mandante foram 2 derrotas. E esse vinha sendo um dos grandes fatores para o Cruzeiro estar na briga pelo título. Ser um excelente mandante jogando no Mineirão. Mas nos 2 últimos jogos, perde os 2 jogos por 2-1, um contra o Santos, o outro contra o Ceará. E nos 2 jogos em cenários parecidos, onde sai vencendo, não aguenta segurar o placar e toma virada. Do Ceará foram 2 gols de cabeça. Do Santos, jogadas de transição, basicamente, né, que fecha com o gol do Cabageiro, que define a vitória do Santos. Mas enfim, essas 2 derrotas em casa não podem acontecer, né? Contra o Ceará era para ter vencido e contra o Santos em crise também. Estou falando aqui de 6 pontos. Com 6 pontos, o Cruzeiro era líder do campeonato. É cada jogo uma final no Campeonato Brasileiro. E o Cruzeiro começou a vacilar. Anteriormente desse 2-1 contra o Ceará, tinha sido um empate em 0-0 contra o Corinthians, lá na Neoquímica Arena. É um resultado plausível também. Para quem briga por título, poderia talvez ter vencido. Mas beleza, é um resultado que se entende. Anteriormente, o 4-0 contra o Juventude, e antes disso aí sim um Cruzeiro fulminante que se colocou na briga pelo título. Mas nesses últimos 5 jogos, eu acho que os dois grandes jogos que eu olho e falo, isso não poderia ter acontecido, é a derrota por 2-1 contra o Santos e a derrota por 2-1 contra o Ceará. 2 jogos como mandante, 2 jogos em que o Cruzeiro era bem superior. Contra o Santos tem ali o fator o Neymar, o Guilherme fez um grande segundo tempo, Cabageiro entrou bem, motivado, beleza. Mas para quem quer ser campeão tinha que ter vencido. E o Ceará, mais ainda. Estou falando aqui de 6 pontos que era para o Cruzeiro, mesmo nessa fase de certa forma instável, ser líder. Mas foram 2 tropeços em casa que custaram caro e cada pontinho desses faz falta. O Cruzeiro não vai jogar mais nenhuma vez em casa contra o Ceará. O Cruzeiro não vai jogar mais nenhuma vez em casa contra o Santos. Isso não volta. Jogar contra o Ceará lá no Ceará, no Castelão, e jogar contra o Santos lá na Vila Belmiro é muito difícil, independente da fase das duas equipes. Jogando no Mineirão, sendo favorito, sendo mandante e podendo brigar por título, tinha que vencer. Perdeu os dois e esses os grandes pontos que fizeram com que o Cruzeiro se afastasse um pouquinho da briga momentânea pelo título. Vale destacar, o Flamengo está 5 pontos na frente com um jogo a menos. Se vence, vai para 8 pontos. A gente está só na metade do campeonato, mas já é uma margem grande que o Cruzeiro piscou e viu essa margem crescer. Só ver os últimos 5 jogos do Flamengo. 4 vitórias e um empate. E que nem eu falei do Cruzeiro, nos últimos 5, venceu só um. Essa fase recente de oscilação do Cruzeiro tá pesando. E caraca, eu tô vendo aqui agora o Bragantino nos últimos 5 jogos perdeu os 5. Rapaz, e eu acho que foi mais ainda antes.
Que loucura, e o técnico do Bragantino é justamente o Seabra, que era do Cruzeiro. Que fase bizonha, cara, do Bragantino, né? E o retrospecto do Palmeiras é o mesmo do Flamengo. 4 vitórias e um empate nos últimos 5 jogos. Cara, o Brasileirão pode talvez tecnicamente não ser o melhor campeonato do mundo, mas é o mais imprevisível. Isso sim. Uma equipe que podia brigar por título, que é o Bragantino, não vence faz um tempão. O São Paulo, cara, que ninguém tá falando muita coisa desse time do Crespo, olhando mais só pra mata-mata, nos últimos 5 jogos não perdeu nenhum, sendo que foi só com os moleques da base contra o Sport. Enfim, mas o foco desse vídeo é o Cruzeiro. E o fato é, o Cruzeiro começou a vacilar. Espero que tenha gostado do vídeo. Não esquece de se inscrever e ativar o sininho para o YouTube te mandar os vídeos novos. Valeu e falou!